Salve, salve galera ligada no canal do Motorsport.com no YouTube. Tá começando mais um vídeo. Vocês estão vendo, tô aqui convidado especial, mais um vídeo debate. E o Felipe Bota, apresentador dos canais ESPN, tá aqui porque a gente vai falar sobre um personagem que deixa a Fórmula 1 depois do fim da temporada 2022 e que ele acompanhou de perto. Sebastian Vettel. A gente vai fazer um balanço aí da carreira do tetracampeão, mas primeiro, Felipe, muito obrigado aí por participar de mais uma participação, né, aqui no nosso canal. Valeu Gui, valeu a todos que estão ligados aqui no canal do Motorsport.com. Prazer falar do Vettel. O Vettel, como pessoa, eu acho que é o personagem que eu mais gostei de acompanhar na Fórmula 1. Eu falo, eu acho porque isso varia muito, é de dia por dia. Tem um monte de cara que era legal, mas que também andava às vezes no fundo do grid. Então eu tô falando o piloto que anda na frente, o piloto que é campeão, ele é mais suscetível a mudanças, a ficar deslumbrado, a ficar nariz empinado. E o Vettel não fez isso. Então é difícil dizer se ele é o piloto que eu mais gostei de acompanhar. Claro, é diferente para um brasileiro acompanhar pilotos internacionais do que os brasileiros. Com brasileiros você troca ideia de futebol brasileiro, Libertadores, sim, de Copa do Mundo. Então você acaba ficando um pouco, não mais próximo, mas são interesses comuns, às vezes, de conversa e de diálogo. Dos internacionais, o Sebastian Vettel é uma figura bastante especial. E você, inclusive, estava lá no começo, né? O Vettel chega na Fórmula 1, faz aquele GP dos Estados Unidos em Indianápolis com a BMW, já entrega resultado. E dava para ver que vinha aí um ET, um cara fora da curva que viria a dominar a Fórmula 1 anos depois? Na estreia dele, ele era tratado como uma joia, sim. Diferente. É que assim. É difícil hoje olhar em perspectiva e falar, não, mas ele era tratado como uma joia, como foi Lewis Hamilton, como foi Max Verstappen. Que eu me lembre, sim. Mas por que eu tô falando que eu me lembre? Porque, assim, pilotos talentosos, outros também eram citados. Tipo, esse cara aí, ele é rápido. Pô, esse cara aqui ganhou ali. É que alguns são realmente tratados muito antes até de correr de Fórmula 1 como, tá aqui uma joia com potencial de ser campeão da Fórmula 1. Sim. O Vettel era. Isso sim, isso eu tenho muito claro na minha cabeça, porque eu me lembro de ir às entrevistas dele. Antes, ele pegou um ponto naquela corrida, numa época que 8 pontuavam. Era um carro bom, tanto que o Robert Kubica fazia boas corridas, sim, o Heidfeld também, ele entrou no lugar do Kubica que tinha batido forte em Montreal, no Canadá, mas não era um carro assim, senta qualquer um lá que termina facilmente nos pontos. Aquele era um carro para estar sempre nos pontos, sim, mas o moleque chega lá e ele foi bem avaliado. E depois que ele chegou na Toro Rosso, ficou muito claro que ele realmente era diferente. E aí Toro Rosso, 2008, aquela grande vitória no GP da Itália, credencia ele aí para a Red Bull em 2009, termina com o vice-campeonato, mas o ponto de virada mesmo é 2010. Ele chega, ele não é o favorito ao título, mas tem uma boa corrida enquanto os rivais têm seus problemas, sai com o título e se inicia uma era de domínio. E aí, como que já estava o clima a partir do primeiro título dele? Dava para ver que viriam aí mais 3 na sequência ou Alonso, Weber, etc., ainda estavam brigando por seu lugar ao sol? Isso é uma pergunta complexa. Primeiro, assim, em relação a ele, o período 2008 dele na Toro Rosso já ficou muito claro que ele era diferente. E eu, às vezes, uso o argumento dele ser diferente mais com o que ele fez na Toro Rosso do que com o tetracampeonato dele, para quem fala que depois, quando ele tem a queda dele, não era tanto assim. E eu mesmo acho que ele tem números muito inflacionados, não estou nem falando títulos, vitórias, poles, mas isso basta um piloto ter sorte, um piloto competente ter sorte de cair num período de dominância. Então, 2010... ele não começa como favorito, mas teoricamente ninguém começa como favorito, uma vez que quem foi campeão foi a Brown GP no ano anterior. E ela se desfez, virou Mercedes. Sim. E aí? Mas ela já se desfez em baixa. Aí volta o Schumacher, que chamava muita atenção. E a Red Bull foi quem acabou a segunda metade em alta em 2009. Então a Red Bull ela começou a pré-temporada com um rótulo não de favorita, mas de postulante ao título. E o ano de 2009 foi muito ruim do Mark Webber, porque o Mark Webber ele tem um problema na pré-temporada, eu não me lembro se ele cai da bicicleta ou se ele é atropelado. Ele tem um problema de bike, que ele quebra, eu não vou lembrar se foi a perna, o braço, mas ele volta claramente, 2009 o Vettel ganha do Mark Webber com certa facilidade, mas todo mundo achava que o Webber não estava inteiro. Mas quando começa 2010...
o Vettel está numa posição já vista como o alpha dog da Red Bull. Mas aí o Marco Webber até dá um caldo. O Marco Webber chega com chance maior do que o Vettel de ser campeão. Ali na Coreia do Sul, antes de errar, o Webber estava muito perto de se encaminhar para um título. É que depois que começa o desdobramento da temporada 2010, a gente tem aquele bunda lelê né, aquele tiroteio de situações de Ferrari, Red Bull e a McLaren, né, que todo mundo ganhando corrida, brigando por liderança. Então ele era um candidato. Ele não era o favorito, mas ele era um candidato. E depois que ele vence, não fica com um cara em 2010. Pô, agora ele vai ganhar todas, até porque ele assumiu a ponta na última corrida, quando ele foi campeão. Então não é que ele dominou 2010 e falou, agora esquece. É 2011, que é um ano fácil, que daí fica com o cara, ih, cara, pintou aí um domínio. É 2011 o ano que fica com a cara de que ele ganharia mais vezes. E eu ia perguntar isso depois, mas já vamos entrar, né? 2011 você falou que foi um ano fácil, foi quando ele começa a se impor. E como que era a marca do Vettel? No domínio? Isso. Principalmente o relacionamento com o Webber, que a gente sabe que teve aqueles momentos de tensão, Multi 21... e alguns outros casos ali entre eles. Os períodos o que eu acho interessante observar nesse duelo interno é que os momentos de tensão eles foram quase todos muito públicos. Porque o que vocês viram pela televisão era basicamente o que acontecia. Não tinha muita farpa em entrevistas, as entrevistas não eram tão carregadas. E quando eram mais pelo... O Marco Webber era um cara muito inteligente, que sabia jogar o jogo, ele sabia se apropriar da imprensa inglesa, porque embora australiano, e a mídia australiana é muito pequena na Fórmula 1, assim como era brasileira e outras, finlandesa, por exemplo, ele sabia ser quase um inglês. A mídia inglesa tratava o Marco Webber como um britânico. Então ele sabia usar isso para criar situações que poderiam gerar ali uma celeuma interna na Red Bull para nessa ganhar do Vettel. O Vettel nunca foi muito disso. Assim, fora da pista. Ele sempre, eu acho que bateu na mesa no sentido de disputar peças, histórias que aconteciam. Sempre foi no paddock, mesmo quando havia um equilíbrio, a Red Bull falando que dava condições iguais, e eu acho que na maioria dos casos ela realmente deu, mas que o Vettel era mais xodó Red Bull do que o Marco Webber. E acho que seria para qualquer um. A marca dele em relação ao duelo é esse. Em relação a ele com a imprensa, ele nunca foi afetado, no sentido de posar de poderoso chefão, de imperador, de Darth Vader, entendeu? Ele sempre foi um cara tranquilo, brincalhão, então não era um reinado no terror, entendeu? E esse período de domínio aí com a Red Bull acaba com a temporada de 2013, 2014, grande mudança por causa do motor. A Red Bull mesmo cai de performance e o relacionamento entre Vettel e equipe acaba naquele ano e ele vai para a Ferrari. Queria emular Schumacher, que é o grande ídolo dele, queria conquistar um título na Ferrari. Como que era o clima naquela época, assim? Via-se como uma aposta arriscada ou era tipo, pô, ele tá tomando a decisão certa, ele vai voltar a ser campeão agora com a Ferrari? Porque ali é um entroncamento de situações, né? Ele ganha de 10 a 13... 2 títulos com facilidade, 2 nem tanto. Eu me lembro muito claramente, já falei isso aqui em outros momentos que vocês me convidaram, que o Alonso e o Hamilton, que eram rompidos, relação rachada, eles passavam um recibinho de que o Vettel... Eles se viam como iguais, mas eles deixavam meio claro que eles não viam o Vettel como igual. Que ganhava porque tinha um foguetão e que ele era muito bom, mas não era igual. Então, naquele mundo... 2014, quando ele perde internamente pro Ricardo, ali ficou meio estranho, o Ricardo é bom, tá meio de saco cheio, né? Saco na lua, no sentido de querer novas coisas. Mas também é o primeiro ano da Mercedes. Então, a Red Bull também não era assim, ele tá trocando a Red Bull, que ganhou 10, ele perdeu do Ricardo, mas o Ricardo foi campeão mundial, ele foi vice. Não. A Red Bull já não estava, mudou o regulamento, ela estava catando um cavaco, tinha a história do motor, não sei, da Mercedes sobrava, e a gente via isso com a Mercedes e com as fornecedoras. A Williams foi bem, né? Então, muito bem nos primeiros anos do Massa lá com Bottas. Então, eu acho que era uma mudança, não significava que ia para a Ferrari para dar certo, mas acho que ele via atingir tudo aqui eu não vou ficar, não era na Mercedes o lugar dele, e foi para a Ferrari. Não acho que foi só... Acho que tinha muito da questão do Schumacher, que é um herói para ele, de tentar
fazer o que sem dúvida, mas acho que não foi só a Ferrari que o puxou, assim, a história da Red Bull aqui já deu, para onde eu vou, pô, acho que aqui é mais legal. E ele chegou a ter uma boa fase com a Ferrari, né? 17 conseguiu lutar pelo título até certo ponto, 18 foi bem até o GP da Alemanha, aquela batida que muita gente vê como ponto de virada da carreira dele, né? Dali pra frente a gente meio que viu o declínio de Sebastian Vettel. E aí já era um piloto bem diferente do que a gente tinha nos anos, principalmente de Red Bull, né? Eu acho, se a gente busca o período dele na Ferrari, é curioso, porque a gente lembra mais dos anos da crise, né? É muito fácil vir a crise na cabeça e ver os bons momentos, precisa meio que lembrar. Peraí, eu acho que vai ser aquela coisa que daqui a uns 10 anos, quando a gente colocar no Google e ver os números, vai até falar, pô, nem lembrava que tinha tido esse brilhareco aqui. Ele teve uns bons momentos, mas para mim é muito claro que aquele momento da Alemanha definitiva, ele cai num limbo tremendo, e a sensação que dá é que às vezes quando ele começava, como alguém cai num buraco, que é meio pantanoso, assim, ele começava a subir um pouquinho, dar uma escorregada, nunca saiu. E aí virou o que virou. Que eu acho que é muito... que pesa muito a balança para a avaliação completa dele, acho que tem que ser uma avaliação, só acho que ela às vezes respinga na parte de alta como se fosse só carro. E eu acho que daí a gente passa um pouco do ponto. Eu entendo e eu mesmo falo, pô, talvez ele com 4 títulos esteja acima de pilotos que tenham 3 ou 2, se bobear, com mais talento, mas até que ponto a gente pode afirmar isso? E eu acho que vai ter gente que acha que é um grande de um sortudo, assim, e ele é muito maior que isso. E você falou no comecinho do vídeo, né, sobre o Vettel, para além da pista, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até já olhando para o legado que ele deixa para a Fórmula 1. Como que era Vettel e qual é a marca que te marcou e que você acha que vai ficar até para a categoria? Eu acho que são algumas, eu acho que são duas. Uma é o combo completo, né? O Vettel, muita gente acha que o alemão é muito sisudo e tal. O Vettel é muito bem-humorado, assim, muito espirituoso, sempre foi, molequinho. E assim, ele gostava, assim, e a sensação que eu tenho é que às vezes ele fazia umas piadas internas que ele conseguia segurar, assim, porque ele começava a pensar, ele ria. Eu acho que ele pensava algo para falar, e se fosse bom ele falava, mas às vezes ele... Ele pensava de novo. Ele é muito preparado, muito bem-humorado, engraçado. E uma pessoa que sempre me pareceu. Assim, eu vou entrar já na segunda parte, que eu falei que são duas. Mas sempre me pareceu, antes de eu entrar na segunda parte, vocês vão entender porque eu fiz essa pausa, mas que era muito verdadeiro, que era muito genuíno, uma pessoa muito especial. Eu já contei um caso aqui, são vários, tá? Vou contar 2. Um é que ele tinha uma assessora de imprensa que era da Red Bull, que depois virou pessoal, então acompanhava ele pessoalmente, no auge dele virou a dele, porque antes você tratava qualquer coisa da Red Bull com ela, chegou um momento que não, só Vettel. Para falar de qualquer outra coisa da Red Bull era uma outra profissional, ele foi para a Ferrari, ela foi junto, que nem aqueles físios, né? Que você vê o cara indo mudando a camisetinha polo, que nem vai com todo. Cara, ela ficou mascarada e ele não. Assim, e por que eu tô falando isso? Porque as pessoas acham que o sucesso pega uma pessoa, ou o cara pode ser piloto, jogador, cantor, pode ser influenciador digital. Você fala, não vai mudar, hein? As pessoas do entorno mudam, às vezes mais do que a pessoa. Daí fica a impressão que a pessoa... Caramba, hein, como ele tiver... E não, era ela. Dando um exemplo... eu trabalhava em rádio, uma rádio brasileira, então assim, o rádio não tinha força internacional, essa coisa que a gente está acostumado com o trânsito no Brasil, que as pessoas ficam muito tempo no rádio. Um alemão faz um deslocamento de 10 minutos, ouve, sei lá, 1, 2 músicas no rádio dele. A gente, passa 2 horas no trânsito ou em metrô, ouvindo rádio. Hoje em dia tudo bem, tem podcast, mas eu tô falando lá de 2000, 2005, 10. E eu acho que ela dava uma bela ignorada, assim, E a gente ficava num grupinho, às vezes eu, Luiz Fernando Ramos, que fala alemão, por morar na Áustria, e às vezes a gente fazia assim, Sebastian, ou fazia assim pra ela, e ela dava uma clara ignorada. Claro, tipo, você tá aqui na direita, eu vou sair pela esquerda. E vou sair pela esquerda. E aí, quando a gente começou a entender que ele parava, e aí, se a gente chamasse, então a gente meio que olhava, ela ignorava, quando ele saía, Sebastian, ela ia pra esquerda e ele vinha. E aí você fazia uma pergunta, e ele, com maior calma, não é que ele fazia assim, não.
Ele podia responder em 1 minuto. Mas qual que era meio que o tratado de confiança? Aí também vai do repórter saber honrar isso, porque você vai ter 20 corridas para trombar com o cara. Faz uma. Quando muito 2, mas faz uma. Pro cara, não, o próximo ele não começar a te ignorar. E aí você fazia, e quando você falava, sei lá, thank you, ele fazia assim, ó. Ele olhava no seu olho e fazia assim, ó. Tipo, mas assim, simpático, não assim, pô, puta saco. Não, assim, tipo. E saía. Cara, mas isso, campeão bi, tri, tetra, não mudava. Então isso eu acho incrível nele. E aí entrando na segunda parte, que é isso que vocês viram nessa reta final do engajamento dele. Que eu acho que é algo que só vem com a maturidade como homem, né? O cara era um menininho, foi virando moleque, campeão molecão, aí ele casou, ninguém sabia que ele casou, aí ele teve filho, ninguém sabia que ele tinha os filhos. Cara, ele tinha uma vida, a sensação que eu tenho é que o Vettel é aquele cara que aluga um trailer e cruza os Estados Unidos com a família, normal. Então eu acho que o Vettel em ambientes, não com outros pilotos, se você colocar na sua turma da faculdade e levar para tua casa, a sua família vai falar, meu, quem é esse cara legal? Ou de repente vai falar assim, meu, aquele ali é mal mascarado. E não é o Vettel. É, sei lá, um aluno mala da tua classe que, sei lá, acha porque o pai é, sei lá, um advogado bem sucedido, ele é mascaradão. Ele não, cara. Então, assim, o Vettel é uma figura especial. As pessoas nessa reta final focam muito no engajamento deles. A maioria acha legal, eu acho mais do que necessário que grandes líderes esportivos, culturais, políticos se manifestem. Então ele é necessário, fundamental. Tem gente que acha que é mimimi, respeito. Só que ele é uma... Tira engajamento. Ele como pessoa, ele é uma pessoa do bem. E num ambiente como a Fórmula 1, você conseguir ser assim, é difícil. 2, você conseguir ser multicampeão sendo assim, não se corromper, não precisar esfaquear a mãe. Cara, ele tem um alto grau de respeito da minha parte. Assim, eu olho o Sebastian Vettel com muito respeito. Para finalizar esse nosso bate-papo, legado do Vettel, você acha que fica mais esse cara fora da pista, o engajamento, ou também ficam os componentes de pista? Eu acho que ficará mais a pista. Eu acho que nesse curto prazo, usando uma expressão feia, enquanto falamos sobre a carreira, não sobre ele, enquanto o defunto tá quente, a carreira nem acabou agora, fica o engajamento e talvez a sequência meio ruim. Mas ao longo dos anos, quando olharem para trás, eu acho que essa coisa não passa muito de geração para geração, engajamento, a menos que ele realmente consiga transformar algo de forma muito clara. Mudou essa regra no esporte, porque o Vettel bateu nessa... Fica a história. E aí ficam os títulos, as vitórias, e há quiçá um asterisco, uma fissurinha ali na reputação dele pelo período de baixa. Mas acho que ao longo dos anos até isso se suaviza um pouco e fica o marco do cara. A gente não sabe o que vai virar Red Bull no longo prazo, a gente sabe o que é, tem um Verstappen seguindo esse com títulos. Vão olhar e falar, pô, esse cara ganhou 4. Se daqui a pouco a Red Bull passar todo mundo em tudo que é número, porra, ganhou 20 campeonatos mundiais, mas quem começou? Sebastian Vettel. Eu acho que fica um pouquinho nisso. Eu tinha falado que eu ia dar 2 exemplos, eu lembro que eu não dei um. Na verdade, tem 2. Um eu me lembro em Valência, 5 minutos antes de um treino livre, ou quali, aquela tensão, toda a torcida do Alonso. O Alonso sai da Ferrari, na época dele de Ferrari, macacão amarrado na cintura. Fernando, e ele passa reto, ignora. Mas faltavam 5 minutos pro carro, para ele ir pro carro. Ele podia estar focado, ele podia pelo menos, mas ele nem falou depois. Não, pegou e foi. Saiu, eu sei porque essa corrida eu tava com a minha irmã, então eu tava com ela porque ela queria fazer foto com os pilotos. Ou deles apenas andando ou com ela. E aí passa o Vettel, quando passa o Vettel tem um Sebastian. Ele vai lá e tinha uma família, sei lá, era um grupo e tinha uma criancinha. Ele sabe quando fica cócoras, né? Assim, ele fica agachadinho assim, vai falando, se importando, blá, 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 blá. Então, assim, é muito diferente. Tipo, era a torcida até do adversário dele, entendeu? Ele é uma figura especial. Então, assim, fã da velocidade. Você pode achar que o período de baixa dele foi definitivo, você pode achar que ele não é do tamanho do tetracampeonato, pode tudo isso. Mas saibam, o Sebastian Vettel é um grande sujeito, é daquele que deve ser mó barato. Ele não deve ser tão legal que nem esse amigo, pensando naqueles caras que falam, o Kimi Raikkonen na noite bêbado. Alô, Carlos Costa. Mas ele num churrascão,
Deve ser um cara assim sabe aquele amigo que se o pneu fura na marginal, às 2 da manhã você liga, o cara vai trocar o pneu contigo? É um parceiro das boas horas. Eu acho que é um amigo de fé, irmão camarada. É a sensação que eu tenho do Vettel. É isso aí, é um personagem que vai fazer falta no paddock nesses próximos anos. E galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Felipe, de novo, muito obrigado pela presença. A gente se vê numa próxima. Abraço. E vocês, obviamente, fiquem ligados aí no canal do Motorsport.com no YouTube. A gente tá nas férias da Fórmula 1, mas a produção de conteúdo aqui não para, sempre com debates, com vídeos gravados. A gente vai trazer mais convidados, então não esqueçam, deem um like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e sigam o Motorsport.com nas redes sociais, no nosso site e no aplicativo. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.